Amém. Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus seja louvado, engrandecido em nossas vidas. Agradeço a Ele por essa oportunidade. Me sinto honrado em ministrar neste púlpito, pelos companheiros de ministério, pela igreja. Como está escrito no livro, Igreja, Lugar de Soluções. O pastor Israel Alves Ferreira, ele fala justamente que há uma grande preocupação na ministração da palavra, pois as pessoas, elas não estão ali na igreja como uma opção, como uma última opção, mas assim uma voluntariedade em ouvir essa palavra, e esse público, essas pessoas precisam ser respeitadas, e eu me sinto honrado em poder ministrar a palavra de Deus nessa noite para os irmãos. Quero agradecer a Deus, ao pastor Josué Brandão, por essa ministração, por essa oportunidade em pregar no púlpito, que é de sua responsabilidade. Nós somos abençoados por este homem de Deus, que Deus possa trazer sabedoria, trazer graça, conhecimento, saúde a ele, ao pastor Paulo, a todos aqueles que estão na direção desta obra. Amém? Convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 18, versículo 36 ao versículo 38. Amém? Vou ter que colocar de pé para a gente ler a palavra. Quando já encontraram, pode dizer amém? Amém. Lemos a palavra do Senhor. Respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejariam os meus servos, para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Disse-lhe, pois, Pilatos: logo tu és rei? Jesus respondeu: tu dizes que sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Disse-lhe Pilatos: que é a verdade? Amém? Podeis assentar. Queridos e amados irmãos, quando nós lemos a narrativa bíblica no Novo Testamento, nós nos deparamos com algumas figuras históricas que podem até trazer alguma confusão numa leitura mais superficial da Bíblia. Nós vemos a família dos Herodes e nós vemos a pessoa de Pilatos como procurador romano nas regiões da Judéia e Samaria. Antes de nós entendermos essa circunstância, nós devemos lembrar que Israel não era um reino independente. Israel era um reino vassalo de Roma. Estava, na verdade, tendo uma administração indireta. A partir do ano 37 a.C., nós temos ali a intervenção romana a favor de Herodes o Grande. O mesmo Herodes que matou as crianças de Belém, o mesmo Herodes que recebe os reis magos na sua cidade. Este foi o Herodes também que reconstruiu praticamente o templo. O templo de Jerusalém era um templo muito pequeno, conforme foi entregue no retorno do cativeiro. E Herodes o Grande, ele faz um templo grandioso, um templo semelhante ao templo de Salomão. E Herodes, ele não foi apenas um homem. Herodes, ele gerou uma dinastia. E na dinastia do Herodes nós vemos Herodes o Grande, Herodes Antipas, Herodes Filipe, Herodes Arquelau, Herodes Agripa I, Herodes Agripa II. E no caso dos Herodes, essa família ela foi marcada pela violência, ela foi marcada pela crueldade. Herodes o Grande, ele era um homem muito cruel para os seus subordinados, a ponto de que ele era capaz de matar a pessoa que trouxesse a notícia ruim para ele, mesmo que essa notícia fosse favorável a ele. Ele matava o conspirador e matava o contador da conspiração. Ele chegou a um ponto de ter ciúmes dos seus próprios filhos e matar dois dos seus filhos que eram mais populares do que ele, pessoas mais justas do que ele, e também eram de uma família nobre de Israel. Herodes, ele não era judeu, ele era idumeu, e ele se tornou próximo da religião judaica a fim de dominar esta região, a fim de receber o direito de ser rei, embora indireto,
daquela região. E Herodes o Grande, ele deixa um legado de muitas atrocidades, de muitas mortes, de muitas crueldades. E quando ele morre, é muito famosa a história de que ele sabia de que ninguém choraria o seu enterro. E ele pede para uma das suas irmãs matar um determinado número de sacerdotes, a fim de que o povo de Israel tivesse motivos para chorar na sua morte. Nós observamos que Herodes, ele deixa um testamento, dividindo o reino para 3 dos seus filhos: Herodes Arquelau, com a Judéia e Samaria; Herodes Antipas, responsável pela Galileia e Pérea; e Herodes Filipe, responsável pela região nordeste, que seria a Itureia e outra província. E nesse testamento ele morre, Arquelau assume, o filho dele mais velho até então, mas Arquelau, ele excede as crueldades do seu pai. Roma intervém, divide o reino entre 3 pessoas, como estava previsto: Herodes Arquelau, que nós vemos em Mateus 2, que ele era tão cruel que o próprio José, pai de Jesus, temeu viver nas terras de Arquelau. Ele sai da Judéia e vai para a Galileia, devido à forma violenta da administração de Arquelau. Nós temos aí também Herodes Antipas, que foi o responsável pelo julgamento de João Batista e pelo julgamento de Jesus. Herodes Arquelau, ele, devido às suas crueldades, devido aos seus abusos, ele é deposto por Roma. Roma não tinha interesse de ter um governante despótico. Roma, ela queria, na verdade, manter a paz nas províncias. Não tinha um exército grande o suficiente para sufocar rebeliões em todas as províncias dominadas. Por isso, Roma deixava pequenas guarnições em cada província. E Arquelau estava provocando os ânimos dos judeus, a ponto que Roma intervém no território de Samaria e da Judéia e coloca diretamente um procurador romano. E nessa circunstância se situa Pilatos. Pilatos, ele não foi o primeiro governador ou o primeiro procurador da região da Judéia. Ele governou em torno de 26 a 36 depois de Cristo. E Pilatos, ele já começa a sua administração manchando a sua imagem. Por quê? Porque nenhum outro procurador antes dele tinha desrespeitado as regras dos judeus. Para manter a paz na região, eles procuravam respeitar a religião local. E Pilatos, ele, no primeiro dia de seu trabalho, ele entra em Jerusalém com as insígnias do imperador, como um claro desafeto, como um claro desacato à religião judaica. Os sacerdotes se reúnem, isso está exposto no livro 18º, no capítulo 4, do livro de Flávio José, História dos Hebreus. As autoridades se reúnem em torno de Pilatos e começam a reclamar acerca das insígnias do governador. Pilatos, ele ameaça tratar aquela rebelião, aquela sedição com violência, mas os líderes religiosos judaicos oferecem a sua cabeça para que Pilatos morresse, porque lhes era preferível morrer do que aceitar a idolatria em Jerusalém. Pilatos, ele vendo que iria ter um grande derramamento de sangue, sem nenhuma resistência, ele desiste. E esse foi o primeiro ponto que maculou a história de Pilatos na administração da Judéia. Logo depois, um tempo depois, Pilatos, como administrador da província, ele percebe a falta de água em Jerusalém. Jerusalém não é uma cidade servida por rios. E ele começa a desviar dinheiro do templo para construir aquedutos para alimentar a cidade. Essa segunda ocasião foi pior do que a primeira, porque os judeus se iraram, os judeus foram requerer a correta gestão desse dinheiro, foram até a casa de Pilatos, e nessa reunião muitos deles injuriaram Pilatos, e Pilatos, ele traçou uma estratégia para sufocar aquela rebelião. Na verdade não foi nem uma rebelião, foi aquela motivação, aquela reclamação do povo. E naquele momento nós observamos que Pilatos, ele coloca soldados dele espalhados entre o povo, entre aqueles que estavam manifestando sua vontade. Pilatos arma os soldados com varas de pau. E a um comando de Pilatos, os soldados que estavam à paisana, eles agridem aqueles manifestantes, eles vão além das ordens de Pilatos, agridem muitos, deixam muitos feridos e mortos. E Pilatos, a partir desse momento,
Pilatos ele fica de sobreaviso. Qualquer nova rebelião, Pilatos ele seria deposto da procuradoria da Judéia. E quando Pilatos ele se depara com a exigência dos judeus de crucificarem Jesus, Pilatos ele está dividido entre agir justamente ou permanecer no seu cargo. E naquele momento ele faz uma pergunta para Jesus, uma pergunta que é muito feita nos debates filosóficos: o que é a verdade? Na mente de Pilatos estava uma série de sentimentos, estava uma série de motivações que faziam com que ele desejasse que a verdade fosse manipulada, que a verdade fosse moldada segundo a sua vontade. A verdade ele sabia, Jesus era inocente, Jesus não era para ser crucificado, mas por outro lado, ele estava em aperto. Se ele liberasse Jesus, ele era denunciado a Roma, ele perdia o seu cargo, e ele estava diante de um dilema: agir justamente ou permanecer no seu cargo. E nessa noite eu gostaria de fazer uma pergunta para você: que tipo de escolha você faz na sua vida? Você busca o benefício próprio ou você busca obedecer a Deus? Você busca, na verdade, o que é que mais lhe interessa? A sua posição na sociedade, a sua posição no seu emprego, as suas próprias vontades ou a vontade de Deus? Como proposição dessa mensagem, nós podemos dizer que a verdade de Deus é soberana. O ser humano precisa aceitar essa verdade. Mas de que forma nós podemos rejeitá-la? Diante das atitudes de Pilatos, na condenação de Jesus, nós podemos enumerar 7 verdades que Pilatos ignorou. Ele queria saber o que era verdade, se existe verdade, mas 7 verdades ele ignorou no ato da crucificação de Jesus. E a primeira verdade que Pilatos ignorou é que Jesus era inocente. Todos nós sabemos que Jesus Cristo, ele não fora levado porque ele cometeu um crime. Jesus Cristo, ele não merecia a cruz. Jesus Cristo, ele não merecia os castigos. Jesus Cristo não merecia os açoites. Jesus Cristo não merecia as injúrias. Jesus Cristo, ele não merecia que testemunhas se levantassem contra ele. Mas isso estava predito na palavra de Deus. Em Isaías 53 está escrito: ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Quem se preocupará com o que acontecerá com ele? Porque ele foi cortado das terras dos viventes. Pela opressão do meu povo, ele foi atingido. E a palavra de Deus fala: e puseram a sua sepultura com os ímpios, e com o rico na sua morte, porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Jesus Cristo, ele nunca cometeu o pecado. Jesus Cristo, ele cresceu como uma criança como qualquer uma das outras. Ele aprendeu a ler, ele aprendeu a escrever, ele aprendeu a obediência, ele aprendeu a ser carpinteiro. Mas uma coisa que Jesus Cristo nunca aprendeu foi a pecar. Uma coisa que Jesus Cristo nunca aprendeu foi a mentir. Jesus Cristo, ele foi santo em toda a sua trajetória. O apóstolo Pedro, na sua primeira epístola, capítulo 3, ele cita o exemplo de Jesus: em tudo sigais o exemplo do Senhor Jesus Cristo, que sendo injuriado, não injuriava, que sendo agredido, não agredia, que sendo ameaçado, ele não ameaçava, mas entregava a Deus, aquele que julga justamente. Porque ele foi ferido pelas nossas transgressões, ele foi moído pelas nossas iniquidades. Jesus Cristo, ele era inocente. Essa verdade de que Jesus Cristo era inocente só não era aplicada no julgamento, porque até mesmo um dos malfeitores, nós vemos isso em Lucas 23, 41, quando um dos malfeitores ao lado de Jesus, que não tinham vivido com Jesus, que não tinha convivido ao longo da trajetória de Jesus, disse: nós na verdade estamos aqui porque nós merecemos, mas este homem nada fez para que eles aplicasse esse juízo. Nós vemos o centurião romano, um subordinado de Pilatos, na morte de Jesus, quando os sinais dos céus acontecem, ele fala: verdadeiramente este homem era um servo de Deus, este homem era o filho de Deus. Nós vemos Jesus em João capítulo 8, quando ele é confrontado com os fariseus, ele diz: quem de vós me convence de pecado?
qual de vós tem alguma coisa para dizer acerca de mim? Nós temos o testemunho também, até mesmo de Judas, quando Judas ele traz Jesus, e ele se dirige aos saduceus para devolver o dinheiro, as 30 moedas, e ele chega para os saduceus e fala: pequei contra o sangue inocente. Nós vemos a mulher de Pilatos declarando para Pilatos: Pilatos, não entre na questão desse justo, porque eu muito sofri por causa dele em um sonho. Ou seja, Jesus, ele era inocente. A serenidade de Jesus no julgamento, nós vemos em Mateus 27:14 e as outras passagens correlatas, que Jesus Cristo, embora estivesse sendo julgado à morte, Jesus ele estava controlado, Jesus ele estava sereno, Jesus ele estava calmo, e Pilatos se admirou da serenidade, do autocontrole de Jesus, porque ele era inocente. O castigo que Pilatos infligiu contra Jesus, antes de mandá-lo à crucificação, foi mandar açoitá-lo, a fim de amenizar o ódio dos judeus. Mas mesmo assim, nem disso ele era digno. Jesus era inocente. Em Hebreus 5:8 está escrito: ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Pilatos, a primeira verdade que Pilatos ignorou era que Jesus era inocente. Na Bíblia, aplicação pessoal, no capítulo 27 de Mateus, faz uma reflexão sobre a ilegalidade do julgamento de Jesus. E a primeira ilegalidade do julgamento de Jesus é que antes que Jesus Cristo fosse julgado, os fariseus e saduceus já tinham estipulado uma pena, a pena de morte. Nenhum réu, ele pode ser levado a juízo já com a pena decidida, irmãos. O julgamento de Jesus não fora legal. O segundo tópico, que foram colocadas testemunhas falsas. Eles não tinham provas contra Jesus, eles não tinham o que dizer de Jesus, e eles pagaram testemunhas falsas para falarem de Jesus. A terceira prova é de que o julgamento for ilegal. Jesus Cristo não teve direito a uma defesa. Ele foi colocado no tribunal sozinho, como a palavra de Deus fala, como ovelha muda, foi levada perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. E a quarta verdade que nós podemos dizer sobre a ilegalidade do julgamento de Jesus, que o julgamento de Jesus, ele foi clandestino, realizado à noite. Todos os julgamentos, eles deveriam ser públicos, eles deveriam ter o povo contemplando as condições do julgamento. O julgamento de Jesus foi à noite, na casa do sumo sacerdote. Ou seja, Pilatos ignorou que Jesus, ele era inocente. A segunda parte que nós podemos dizer sobre a segunda verdade que Pilatos ignorou é que os líderes judaicos, eles tinham inveja de Jesus. Desde o início, Pilatos ele percebeu, quando ele percebeu que Jesus era inocente, ele ignorou essa verdade, ele percebeu que os fariseus e saduceus tinham inveja de Jesus. E quando nós lemos os evangelhos, nós vemos fartamente referências bíblicas que mostram um embate de Jesus com os fariseus, um embate de Jesus com os saduceus. Nós muitas vezes nos limitamos a ver a tentação de Jesus apenas a tentação do deserto, que ele é tentado nas suas necessidades físicas, que ele é tentado nas suas necessidades emocionais, que ele é tentado nas suas necessidades de poder. Mas na verdade, ao longo de toda a vida de Jesus, Jesus Cristo ele foi tentado pela elite, pela liderança religiosa de Israel. Ele foi tentado quanto à ressurreição, ele foi tentado quanto às suas palavras, procuraram pôr Jesus em aperto. Um exemplo disso é João capítulo 8, quando eles questionam para Jesus se deveria matar a mulher em adultério. Os judeus eles não podiam matar, eles estavam sob a autoridade de Roma. Mas quando eles perguntam se Jesus podia autorizar a morte da mulher, eles tentam colocar Jesus em apuros. Por quê? Se Jesus dissesse que não mate a mulher, ele estava contradizendo a lei. Mas se Jesus dissesse mate a mulher, ele estava indo contra a determinação de Roma. Ele não podia determinar a pena de morte. E Jesus Cristo, ele não foi pego em nenhuma armadilha, em nenhuma pegadinha dos fariseus, dos saduceus. Jesus foi pego. Eles questionaram Jesus quanto à autoridade com que Jesus fazia os seus milagres.
Eles questionaram Jesus a ponto de dizerem que Jesus era endemoniado. Mateus capítulo 12, eles falam que Jesus fazia milagres por Beelzebu, por Satanás. Ao longo da vida de Jesus, ao longo da trajetória de Jesus, nós observamos as tentações de Jesus, o ódio de que os fariseus e saduceus tinham de Cristo. E quando os fariseus e saduceus eles se aproximam de Pilatos, Pilatos ele faz uma pergunta: que acusação tem contra este homem? E eles dizem: se ele fosse pecador, não fosse pecador, nós não entregaríamos ele. Eles dão na verdade uma carteirada em Pilatos. Eles começam a agir no pressuposto de legitimidade, quando na verdade eles deveriam ter uma acusação contra Jesus, e eles não tinham. E Pilatos, ele reconhece de que aqueles homens entregaram Jesus por inveja. Mas o que me interessa na atitude de Pilatos não é que ele reconheceu que Jesus Cristo fora entregue por inveja. Ele não questiona os fariseus e saduceus, ele não lança essa verdade em rosto. Na verdade, vocês vieram aqui entregar este homem porque vocês têm inveja deste homem. Ele não questiona. Isso é a segunda verdade que Pilatos ignorou. A palavra de Deus fala em João capítulo 12 que apesar de tudo, muitos dos principais creram nele, mas não o aceitaram, para não serem expulsos da sinagoga, porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Muitos dos fariseus creram em Jesus, muitos dos saduceus creram em Jesus, mas tinha algo que eles interessava mais. Eles conseguiam ver o terreno, eles conseguiam desejar o terreno, mas estavam longe do celestial. E nos dias de hoje não é diferente. Muitas pessoas, na verdade, se Jesus Cristo viesse em muitas igrejas, ele não seria aceito. As verdades que Jesus Cristo pregou não são talvez interessantes a muitas igrejas, não são interessantes a muitos dos seus seguidores, porque essa realidade de um evangelho triunfalista, de um evangelho mercenário, não foi a realidade que Jesus Cristo pregou. Em João capítulo 11, os saduceus eles fazem uma reunião e eles falam: o que vamos fazer com este homem? Ele faz muitos sinais, o povo vai seguir ele, os romanos virão e tomarão o nosso lugar. Eles estavam mais preocupados com seu conforto, eles estavam mais preocupados com seu dinheiro, eles estavam mais preocupados com a sua estabilidade. E Pilatos ele reconheceu isso, mas nada fez, mas não confrontou. Em tudo Jesus Cristo ele foi tentado, mas sem pecado. A terceira realidade que Pilatos ignorou é que o mundo espiritual existe. Quando Jesus Cristo ele fala com Pilatos, ele conversa com Pilatos, é a única pessoa que Jesus Cristo conversa no ato da crucificação foi com o procurador Pôncio Pilatos. Você observa que Herodes questionou Jesus e Jesus nada disse. Anás e Caifás interrogaram Jesus e Jesus também não se preocupa em se defender, em nada falar para eles. Mas no Evangelho segundo escreveu João, nós observamos o diálogo de Jesus com Pilatos, e Jesus ele confirma o seu propósito. Ele fala no versículo 36: eu sou rei, eu para isso vim para o mundo, para dar testemunho da verdade. Aquele que é da verdade ouve a minha voz. Pilatos ele era responsável por afugentar, por bloquear todas as sedições naquele território. E ele, ouvindo falar que Jesus era rei, ele poderia ter medo de Jesus e só por isso matar Jesus. Mas Pilatos ele percebe que Jesus Cristo não está falando de um reino orgânico, ele não está falando de um reino materializado, ele não está falando de um reino definido por fronteiras, definido por impostos, definido por língua. Ele está falando do reino de Deus. O reino espiritual existe, o mundo espiritual existe. Pilatos ele não vê em Jesus uma ameaça, ele percebe que a missão de Jesus é uma missão espiritual. Outro ponto favorável para que Pilatos percebesse a realidade do mundo espiritual: a sua mulher. Ela nunca tinha visto Jesus, ela nunca tinha convivido com Jesus, mas ela tem um sonho com Jesus. Em Mateus 27, 19,
a mulher dele fala: não entre na questão desse justo, pois muito sofri por ele. Ou seja, Pilatos ele percebe a realidade espiritual. No versículo 12 do capítulo 19 de João, Pilatos ele ouve a multidão: crucifica-o, porque todo aquele que se faz filho de Deus merece a morte. E Pilatos ele teve medo de Jesus. Ele não teve medo da força política de Jesus. Ele não teve medo dos exércitos de Jesus, pois Jesus estava sozinho. Ele teve medo do mundo espiritual. Mas Pilatos ele não reconheceu essa realidade. Infelizmente nós vivemos numa época em que as pessoas esquecem da realidade espiritual, e nós ignoramos o quanto nós sofremos a influência das músicas, do cinema, da cultura, das tendências, e todas essas coisas existem influência espiritual, e nós fechamos os nossos olhos para isso, e achamos que a cultura popular, e achamos que são coisas que podemos inserir nas nossas vidas. Nós nos esquecemos de que os grandes países, as grandes potências mundiais, usaram a Bíblia como fundamento das suas constituições, e hoje a palavra de Deus tem sido negada, tem sido colocada no canto. Não se pode mais levantar a questão espiritual, a questão religiosa nos debates políticos, porque o Estado é laico, e nós nos esquecemos de que o mundo espiritual existe, de que os problemas que nós vivemos, eles são também de ordem espiritual. O escritor Charles Colson, no seu livro E Agora Viveremos, ele conta uma verdade, de que o pouco conhecimento nos afasta de Deus, mas o muito conhecimento nos traz de volta. E ele usa o exemplo de Charles Darwin, quando Darwin ele tomou uma conclusão sobre a evolução das espécies na América Latina. Ele notou algumas mudanças do fenótipo de algumas espécies, e ele atribuiu aquilo ali à evolução natural. Mas depois de mais de 60 anos, os mesmos pesquisadores, foram naquelas regiões e perceberam que aquelas aves voltaram a ter as características que tinham há quase 100 anos atrás. Ou seja, o pouco conhecimento de Darwin pensou que era uma evolução, mas a experiência mostrou de que não era evolução, era um processo cíclico. O pouco conhecimento ele cita também no exemplo da moradia nos Estados Unidos. O governo americano pensou que construindo prédios populares iria resolver o problema da moradia. Contudo, esses prédios foram utilizados para o tráfico, para serem redutos do crime, e muitos desses prédios foram implodidos, porque era melhor não ter a população morando nesses prédios, vivendo em situações de exposição, do que aqueles prédios sendo utilizados para o crime. Ou seja, o pouco conhecimento faz o homem pensar que sem Deus é possível resolver alguma coisa. O pouco conhecimento do homem faz pensar o homem que pode tirar Deus da sua conversa, que pode tirar Deus do seu plano. Mas o muito conhecimento traz o homem de volta, porque o homem vê que depois que ele bate o rosto no chão, ele percebe que precisa de Deus. No último evangelismo que nós ministramos, nós estávamos falando justamente em Atos 17 e 27, quando o apóstolo Paulo ele prega na cidade de Atenas, e ele diz: porque Deus já determinou os tempos do homem e os limites da sua habitação, para que buscassem ao Senhor, se porventura tateando o pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós. Deus ele determina os nossos limites, para que nós saibamos que nós dependemos de Deus. O limite da vida, o saber que vai morrer um dia, faz você lembrar que você vai ter que prestar contas a Deus. E ele fala: se porventura tateando, se porventura através das suas experiências práticas, através das suas decepções, através das suas necessidades de Deus, o possam achar, ainda que não está longe de cada um de nós. O mundo espiritual existe. Tem coisas que você vai resolver num psicólogo, tem coisas que você precisa de um analista financeiro, mas tem coisa que só Deus resolve na sua vida. Tem coisa que você precisa ir até Jesus para resolver. E Pilatos ele pensava talvez que a sua busca implacável pelo poder, que a sua busca implacável por se manter naquela posição era o suficiente. Mas Jesus estava ali mostrando para ele que tudo que você tem para Deus não é nada. Você depende de Deus. Ele questiona Jesus: por que você não me responde? Você não sabe que eu tenho poder para te soltar e para te prender? E Jesus fala: nenhum poder te seria dado
se do meu Pai não te fosse entregue. Jesus estava no controle. Em Lucas capítulo 12, Jesus Cristo, ele cita o exemplo do homem insensato, de um homem que abriu seus celeiros, versículo 19, versículo 17, e ele abriu seus celeiros, e ele pensou que estava em segurança, ele aumentou a sua produção, ele criou um sistema de estocagem, e ele disse: minha alma está farta, você tem muitos bens, come, bebe e folga. Porém o Senhor Jesus Cristo, ele fala: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que você tem preparado, para quem será? Aquele é um exemplo de uma pessoa que havia se preparado para a terra, mas não havia se preparado para se encontrar com Deus. E nós temos vivido uma geração de pessoas que se preparam para a terra, se preparam na sua aposentadoria, nos seus investimentos, se preparam academicamente, mas não se preparam para ter um encontro com Cristo. Pilatos, ele estava preparado entre muitas coisas, mas ele não estava preparado para ter um encontro com Jesus. Mas ele teve uma oportunidade. Eu quero dizer nessa noite que você tem uma oportunidade. A quarta verdade que Pilatos ignorou é que ele não queria uma resposta. Pilatos, ele faz um questionamento a Jesus: o que é a verdade? Ele não espera Jesus responder o que é a verdade. Ele vira as costas e vai para o povo. E eu quero dizer para você nessa noite que muitas pessoas não procuram Jesus porque querem uma verdade. Muitas pessoas procuram em Jesus a verdade que lhes interessa. Muitas pessoas estão à procura de Jesus porque querem algo de Jesus. E quando nós olhamos para Pilatos e lembramos o contexto que Pilatos viveu, nós podemos lembrar dos sofistas gregos. O debate de Sócrates com os sofistas. Os sofistas diziam que não é verdade. A verdade não existe. A verdade é manipulada. A verdade é moldada segundo a conveniência. Se eu quero que todo mundo use carro azul, eu vou provar que o carro azul é melhor. Se eu quero que a ideologia comunista permaneça no país, eu vou provar que o comunismo é melhor. Ou seja, a verdade é moldada segundo a conveniência. E Sócrates, ele questionou aquela máxima de Protágoras, que o homem é a medida de todas as coisas. E se a verdade é relativa, é relativo que ela é relativa, então existe alguma coisa absoluta. Como é que é relativo? Se ela é relativa, a relatividade se implica em si mesma, é ontológico. E nós observamos que Jesus Cristo, em momento algum, ele levanta um discurso filosófico, porque Jesus Cristo não estava interessado em dar parafuso na mente de ninguém. Jesus estava interessado em mostrar o caminho da salvação. Em João 14,6 nós observamos Jesus falando, quando o André lhe pergunta: Senhor, mostra-nos o caminho. E Jesus Cristo, ele fala: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Mas Jesus Cristo, ele coloca a verdade como uma condição para o caminho. A verdade não existe para quem não está no caminho. Se você não quer o caminho, se você não quer Jesus, a verdade não interessa para você. A verdade interessa para quem quer obedecer a Jesus. Os sofistas gregos, eles manipulavam a verdade. Eles achavam que a verdade poderia ser de acordo com o que vai me dar lucro. Se eu sou um advogado, eu vou defender o meu cliente ainda que ele esteja errado. Se eu sou um defensor da minha marca, eu vou dizer que a minha marca é a melhor, ainda que não seja, ainda que seja a pior marca, eu vou defender. Isso é sofisma. Mas Jesus Cristo não estava interessado nos sofismas. Jesus Cristo não precisava provar nada para ninguém. Jesus Cristo, ele é a verdade. E quando é a verdade, não precisa provar nada para ninguém, é absoluto, é dogmático até. Mas Jesus Cristo não estava interessado em debater com Pilatos. E observando a história de Pilatos, o contexto de Pilatos, fica fácil a gente entender a mentalidade de Pilatos. Pilatos, ele era um líder militar. O Império Romano, ele era alimentado pelas guerras. O Império Romano chegava nas províncias, saqueava. E com certeza Pilatos, ele contemplou muitos abusos de autoridade. Ele contemplou mortes. Ele contemplou, com certeza, muitas injustiças. E muitas ações moralmente questionáveis de Pilatos ele fez. Para estar ali, para ocupar uma província, para ser um líder. Ele tinha uma trajetória, e ele com certeza ele viu isso.
Mas nem sempre Pilatos poderia ser fiel à verdade que acreditava. Por quê? Porque ele tinha uma carreira para seguir. E muitos também estão preocupados com a sua carreira, estão preocupados com o seu sucesso e passam a pensar que a verdade é manipulada. Essa é a verdade que eu vivo na igreja, mas a verdade que eu vivo no meu trabalho é uma, a verdade que eu vivo na academia é outra, a verdade que eu vivo na escola é outra, quando na verdade a verdade é única, a verdade é soberana. Não podeis servir a dois senhores, pois há de rejeitar um e agradar outro. E Pilatos ele ignorou de que ele não queria uma resposta de Jesus. Naquela ocasião, Pilatos ele sabia o que era a verdade. Jesus era inocente, não era para Jesus ser julgado. Mas será que aquela verdade era conveniente para Pilatos? Será que aquela verdade agradava a Pilatos? Será que aquela verdade beneficiava a Pilatos? E Pilatos ele pergunta: o que é a verdade? Será que existe verdade? Porque para ele era conveniente, mas ele sabia que a verdade existe. E nessa noite eu quero dizer para você, meu amado irmão, que você sabe que a verdade existe. Mas infelizmente nós muitas vezes escolhemos desobedecer, porque desobedecer parece mais confortável, parece que nós estamos no controle da situação. E quando nós aceitamos a verdade de Deus, nós nos submetemos à autoridade de Deus, e é Deus que governa. Como diz o apóstolo Paulo: não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Aqueles que querem a verdade de Deus reconhecem que Jesus ele é a fonte. Aquele que crê em mim, conforme diz a Escritura, rios de águas vivas correrão do seu interior. Jesus ele sacia a nossa sede, as nossas dúvidas, as nossas necessidades. Em João capítulo 4, nós vemos o diálogo com Jesus com a mulher samaritana. A mulher ela queria uma resposta, ela queria uma solução. E Jesus fala: aquele que beber da água que ele der, nunca mais tornará a ter sede, mas se fará nele uma fonte que salta para a vida eterna. Em Apocalipse 7, nós observamos um trecho bíblico que é usado na música: e o cordeiro que está no trono as tomará pela sua mão e as apacentará e lhes levará para a fonte das águas da vida. Jesus ele é a verdade. Jesus ele talvez não seja entendido por nós, como uma criança muitas vezes não entende o seu pai. Ela não sabe como atravessar uma rua, mas ela sabe que pode confiar no seu pai. E Jesus é este nosso guia, é este nosso orientador, que está pronto para nos guiar a toda a verdade. Em 2 Timóteo 4,3 está escrito que porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, não se acomodarão a sã doutrina, não se conformarão à sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Muitos têm buscado doutores para ensinar o que lhes agrada, mas a verdade de Deus a que confronta é a que nos corrige. A quinta verdade que Pilatos ignorou, que Pilatos anunciou o nome de Jesus. Acima da cruz era colocada uma placa com as acusações do réu. Se ele foi culpado por sedição, era colocado sedicioso. Se ele era colocado por conspiração, colocava conspirador contra o império. Se ele fosse um autor de abusos sexuais, colocava também. Na de Jesus, Pilatos ele entendeu. Talvez ele ignorou que ele estava pregando o evangelho, porque na placa de Jesus estava escrito: Jesus o Nazareno, o rei dos judeus. Jesus Cristo ele foi julgado pelo que ele era. Jesus Cristo não foi um mártir. Jesus Cristo ele foi julgado porque ele era o rei dos judeus, porque ele veio para morrer pelos nossos pecados. E Pilatos, talvez inconscientemente, ele anunciou Jesus no ato da crucificação, e ele colocou em letras gregas, em letras hebraicas e em letras romanas, latinas. Ou seja, os soldados leram, os fariseus leram, os helenistas leram, os asiáticos que estavam lá leram. Ou seja, Pilatos ele não sabia, ele ignorou, mas ele começou a anunciar o reino de Deus, porque o propósito de Deus se estabelece independente da nossa vontade. A sexta verdade que Pilatos ignorou: acreditar na verdade e não ser seguidor dela
não nos torna inocentes. Nós observamos que muitas pessoas, quando se deparam numa situação constrangedora, usam a palavra de Pilatos. Nessa situação aqui eu lavo minhas mãos. Mas nós podemos dizer que a atitude mais covarde que Pilatos tomou na vida dele foi lavar as mãos. Porque o fato de você conhecer a verdade não torna você inocente. Em Mateus 11, 21 a 24, Jesus Cristo ele fala das cidades que ele ministrou. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, ai de ti, Cafarnaum. Porque se os milagres que foram operados nas suas terras fossem operados em Sodoma e em Gomorra, fossem operados em Tiro e em Sidom, eles se converteriam com pano de saco. Ou seja, eles teriam mais duro juízo. Betsaida, Corazim, Cafarnaum, porque conheceram a verdade. Tem muitas pessoas que se escondem atrás da Bíblia, memorizam versículos, conhecem a palavra e dizem: eu já conheço. Mas quem mais conhece, mais será cobrado. Como disse também o Senhor Jesus em Mateus 10, se você mais conhece, mais você será cobrado. A atitude de Pilatos foi uma atitude covarde. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Em Romanos 1:20, o apóstolo Paulo, quando ele fala sobre a depravação dos gentios, ele diz: porque tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, antes em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória de Deus incorruptível, na imagem do homem corruptível, na imagem de répteis, de quadrúpedes, de animais. E como não se importaram em ter conhecimento de Deus, Deus lhes entregou a um sentimento perverso para cometerem o que não convém, pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Mudaram a verdade de Deus em mentira. Concluindo o capítulo 1, o apóstolo Paulo lhe fala: pois dignos de morte são esses, que não somente faz, mas consentem aos que fazem. Já encerrando a nossa mensagem, no tópico 7, lembrando que Pilatos ele queria a justiça, mas ele estava dividido entre cumprir a justiça ou se beneficiar. E muitos têm escolhido o benefício momentâneo, um benefício temporal, ao invés do benefício eterno. O último tópico dessa mensagem fala: a sétima verdade que Pilatos ignorou, ele também estava sendo julgado. Como assim ele estava sendo julgado? Pilatos, ele observa que Jesus, em todo momento, ele está sereno. Os saduceus estão irados, os fariseus estão irados e ainda estão trabalhando nos bastidores a fim de provocarem o povo contra Jesus. Pilatos, ele se vê apreensivo, ele se vê em dúvida, mas Jesus está no controle, Jesus está sereno. Eu quero dizer para você, meu irmão, ainda que esteja tudo parecendo que está afundando, eu quero dizer que Jesus está no controle. Jesus sabe qual é o propósito, Jesus sabia por que estava ali. Pilatos talvez ele nunca tinha sonhado na vida que ele ia se deparar com o Rei dos Reis sendo julgado por ele, mas Jesus sabia que estava ali, Jesus sabia, Jesus tinha um controle. E naquela ocasião, aparentemente Jesus estava sendo julgado pela morte, mas Pilatos que estava sendo julgado. Se Pilatos ele condenasse Jesus, ele era julgado pelo seu egoísmo, pelo seu interesse pessoal, pela sua covardia. E se ele não julgasse Jesus, ele era denunciado a Roma e perdia o emprego. Quem estava em jogo ali não era Jesus, quem estava em jogo era Pilatos. Quem estava em jogo ali eram os saduceus. Quem estava em jogo ali era eu, era você, meu amado irmão. Jesus não estava sendo julgado, ele estava cumprindo o julgamento que era nosso. E é interessante notar que Pilatos ele fez toda essa reviravolta. E no capítulo 5 do livro 18º de Flávio Josefo, História dos Hebreus, Flávio Josefo ele fala que pouco tempo depois, Pilatos ele ouve falar de uma reunião de samaritanos no Monte Gerizim. Ele reúne seus exércitos, sabe que os samaritanos estavam armados. Os samaritanos não estavam lá para defender, para brigar com ninguém. Os samaritanos só queriam fazer o culto deles. Foram armados para se defender, né, irmão? De ladrão, de tanta coisa que aconteceu no deserto. Pilatos ele vai até os samaritanos,
mata os samaritanos, muitos deles. Os samaritanos denunciam Pilatos a Vitélio, o procurador da Síria, que era o imediato de Pilatos, e Pilatos é deposto. Pilatos ele perde o cargo num erro de trajeto. Ele volta para Roma a fim de se explicar para o imperador e talvez até receber a pena de morte. Mas segundo os relatos da história, o imperador morre antes e não se sabe o que aconteceu de Pilatos. A literatura extrabíblica diz que Pilatos morreu louco pelo que lhe tinha sucedido, mas nós não sabemos. O que sabemos é que ele tentou se proteger de toda forma, mas no final das contas, por muito menos, ele perdeu o que tanto ele queria. Até William Shakespeare fala de Pilatos, quando ele diz que era um homem constituído de pequena e breve autoridade e convicto e duvidoso daquilo que mais tinha certeza. E nós observamos que Pilatos, na verdade, estava sendo julgado. O escritor John Stott, no seu livro A Cruz de Cristo, ele faz uma reflexão, que eu li essa reflexão há muitos anos, que eu li esse livro em 2007, e aquilo me marcou profundamente, quando ele começa a enumerar os culpados pela morte de Jesus. E ele começa a dizer, será que Jesus foi morto por causa dos soldados? A crueldade dos soldados que zombaram de Jesus? Será que Jesus foi morto pela inveja dos fariseus e saduceus que o entregaram à morte? Será que Jesus foi culpado? Será que Jesus foi morto? Será que Cristo foi vitimado por causa da ganância de Judas, que vende Jesus por 30 moedas de prata? Será que Jesus Cristo foi morto porque Pilatos foi covarde? E ele começa a citar os exemplos das pessoas envolvidas na morte de Jesus: Judas, os fariseus, os saduceus, Anás, Caifás, Herodes, que desprezou Jesus. Nós temos ali uma série de pessoas envolvidas na morte de Jesus. Diversas pessoas que estavam ali para condenarem Jesus. Mas John Stott ele fala, nós estávamos ali. Na verdade, todos aqueles personagens nos representavam. Nós estávamos ali na condenação de Jesus. Pedro ele fala que foi necessário o justo morrer pelos injustos, porque também Cristo padeceu uma vez pelos nossos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade na carne, mas vivificado pelo Espírito. Jesus Cristo ele não foi um mártir, Jesus Cristo ele não foi uma vítima, e muito menos Jesus foi culpado. Jesus estava lá voluntariamente. As autoridades romanas não poderiam deter a condenação. Se os judeus tivessem gostado de Jesus, ele também não seria detido de morrer, porque era um plano de Deus, porque na verdade eles só representavam a humanidade. E o escritor sagrado, ele não erra quando ele mostra que todos nós estávamos ali. Todos nós estávamos ali representados na inveja dos líderes, na covardia de Pilatos. Pilatos estava sendo julgado, porque nós estávamos sendo julgados também. Convido a irmã Keren para cantar um hino que muito bem retrata essa realidade. Quando na verdade as pessoas estavam buscando a verdade, algumas queriam a verdade que lhes interessava. Pilatos ele teve a chance da sua vida e rejeitou Jesus. E eu quero dizer para você nessa noite que o dia que você se encontra com Jesus é a melhor chance da sua vida. Não desperdice essa chance. E nessa noite eu convido os irmãos a se colocarem de pé. Eu gostaria de convidar alguma pessoa nessa noite que deseja entregar a sua vida a Jesus, que deseja fazer uma aliança com Jesus. Jesus Cristo, Ele é a verdade. Talvez você não entenda. Deuteronômio 29 está escrito que as coisas reveladas são para nós e os nossos filhos, mas as coisas encobertas são para Deus. Nós não somos capazes de entender a mente de Deus, mas somos capazes de crer nele. Em Hebreus 11, versículo 1 está escrito: porque a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem. Nós não vemos. Em Hebreus 11, 6 está escrito: porque todo aquele que se aproxima de Deus, é necessário que creia que Deus existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Para você se aproximar de Deus, você precisa crer em Deus, você precisa se entregar a Jesus.
Em João 14, versículo 6, Jesus Cristo ele fala: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém pode conhecer a verdade se não estiver no caminho. Venha para o caminho de Jesus. E nessa noite eu gostaria de convidar, se há uma pessoa que quer fazer essa aliança com Jesus, não seja covarde como Pilatos. Pilatos ele tinha interesses vários, você pode ter vários interesses, mas nada se compara à vida eterna, porque aquele que amar a sua vida, perdê-la-á, mas aquele que perder a sua vida, por amor de mim, a receberá nos céus. Deus tem um plano melhor para você, Deus ele tem uma proposta melhor para você. O mundo ele tenta muitas vezes nos cegar, ele tenta muitas vezes nos limitar a essa realidade, a buscarmos os nossos interesses, a buscarmos sucesso. Mas lembre de uma coisa: Jesus Cristo não morreu por ser um mártir. Jesus morreu porque nós estávamos ali, nós éramos culpados pela morte de Jesus. Nós estávamos ali representados na ganância de Judas, na inveja dos fariseus, estávamos representados pela covardia de Pilatos. Todos nós estávamos ali. É até difícil imaginar que alguém consiga aguentar sofrer assim. Prego nas mãos, prego nos pés. Jesus está sofrendo e sabendo eu que tudo isso é por mim. Eu não me controlo, quando penso nisso eu choro. Ainda estou ali parado. Nessa noite, alguém que quer receber Jesus como Salvador de sua vida, para suas mãos e lembro, mãos que um dia Ele estendeu pra curar, mãos que um dia Ele estendeu pra salvar. Estender